Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 121, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. A questão ainda é a questão de número 38. Então, dando-se sequência, comentávamos no final do vídeo anterior a respeito do pecado original, do apócrifo pecado original, do mitológico pecado original. Porque, como já dissemos, de acordo com a doutrina, né, a qual eles professam, não devia crer eles no pecado original. Mas você pode me dizer assim, mas por que, Luiz? Porque o bandido hoje que mata e rouba, esse que nasce na opulência, o privilegiado, e esse que vive tudo quanto é tipo de intempéries, morrendo, não cessa tudo, porque deixa de existir. O que nós queremos dizer é que ninguém herdou, de acordo com os conceitos ou os preceitos dessa doutrina de Dante, e de acordo com as análises e as defesas das teologias e das ciências, ninguém herdou pecado original de ninguém. Ninguém herdou. Nós não herdamos o pecado de Adão e Eva. Por quê? Porque Adão e Eva, eles não existiram, como também nós não existimos. Nós fazemos parte de uma mitologia. Nós fazemos parte de uma enganação. Nós fazemos parte de uma estratégica de Deus de Dante que não deu certo. Nós somos o maior erro que Deus cometeu. De acordo, veja bem, gente, de acordo com as doutrinas que professam, as doutrinas que crê nessa mitologia. Porque se a alma nasce no momento, Deus cria a alma no momento que a criança nasce, e se ela morre e acaba, então tudo que ela praticou, tanto de bom quanto de ruim, desaparece também. Então tudo de bom que Eva e Adão praticou, de bom e de ruim, vamos analisar por esse lado, gente, não ficou para a posteridade, porque eles nunca creram na posteridade. Eles nunca creram na imortalidade da alma.
na lei de causa e efeito, de ação e reação, comunicabilidade com o mundo espiritual, pluralidade das existências. Eles nunca creram na reencarnação. Então, veja bem, se realmente fosse fato o pecado original, quem teria que acreditar no pecado original teria que ser o Espiritismo e não essas doutrinas que professam crentes nessa mitologia. Eles não podem crer, eles não podem acreditar, eles não têm motivo nenhum para crer no pecado original. Porque eles não acreditam na preexistência. Eles não acreditam na imortalidade da alma. Eles não acreditam na reencarnação. Então, se eles não acreditam na preexistência, então como eles acreditam que o pecado original, que nós não sabemos que pecado é esse, no entanto, nós espíritas sabemos, lógico, que é mitologia. Isso é papagaiada. Isso é lavagem cerebral. Se eles, na teologia deles e nas doutrinas deles, eles ainda não chegaram a um consenso, como eles dizem? Como dizer que nós herdamos o pecado original de Adão e de Eva? Se Adão e Eva nasceu, morreu, acabou. Não foi transmitido para a posteridade o que eles cometeram. Então você entende que essas doutrinas que professam essas leis, eles não têm motivo nenhum para crer que isso é fato. Diferente, vamos fazer uma análise? Os que teriam que crer realmente nessa papagaiada, como sendo fato, teria que ser os espíritas, mas assim mesmo os verdadeiros espíritas. Porque o espírita, verdadeiramente espírita, ele é aquele que crê na preexistência da alma. Ele crê na imortalidade da alma, ele crê nas reencarnações. Ele é aquele que crê na lei de causa e efeito, ação e reação, na pluralidade das existências. Porque isso é fato. Então, se vamos analisar por esse lado, se Adão e Eva, cometeu algum deslize lá, pode ser que de fato o espírita verdadeiramente espírita procura se precaver, se prevenindo, porque ele crê na preexistência e também na imortalidade e na reencarnação.
Por isso que a doutrina dos espíritos nos ensina hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Hoje ser melhor do que a encarnação anterior. Amanhã a encarnação posterior melhor que a encarnação hoje. Então o espírita, verdadeiramente espírita, ele é prudente. Ele é dotado de bom senso. Porque ele conhece os desígnios das leis de Deus. E ele sabe, como Kardec mesmo interrogou os bons espíritos, onde encontram-se escritas as leis de Deus? Na consciência. Ora, o espiritismo remonta às causas. Então você entende, com todo respeito, que quem de fato teria que acreditar no pecado original teria que ser os espíritas. Porque os espíritas é que de fato, isso aí já é fato, os espíritas é que de fato têm conhecimento da pré-existência da alma, da pluralidade das existências, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, ação e reação. Que é a lei de causa e efeito, ação e reação. Você plantou, você vai colher. Como nosso irmão Marcílio mesmo já nos disse. Você não teve o direito de plantar? Então é tua obrigação colher. Eita, Marcílio, você não teve o direito de plantar? Você não teve o direito de plantar? Tive. Então é um dever teu colher. Nossa Senhora, essa pegou. Então você entende que quem teria que acreditar nessa mitologia seria os espíritas. Por esses motivos os quais nós já narramos. E não as doutrinas que não crê na preexistência da alma, que não crê na imortalidade da alma, que não crê na pluralidade das existências, que não crê na lei de causa e efeito, de ação e reação. Porque morre, acaba tudo. Então, já que morreu e acabou, não passa para a próxima geração que Deus criará. Porque você entende assim, ó. O pecado de Adão e de Eva morreu com Adão e Eva. Isso é mitologia, mas é só para a gente entender. O pecado de Adão e Eva morreu com os dois. Vamos pensar assim. Abel e Caim não carregou o pecado de Adão e Eva também. Por quê? Porque quando Abel e Caim morreram, eles deixaram de existir. Eles não transmitiram para a posteridade. Aí tem aquele lá, né? Eu não sei se é o Abel, se é o Caim, que Deus mandou ele embora daquela região e ele foi para a terra distante, né? Conta-se algumas nas escrituras sagradas que eles dizem que ele foi para terras distantes e lá esposou uma mulher e casou. Ora, que mulher é essa? Como eu já disse em outros vídeos, a não ser que ele esposou uma macaca e casou com a macaca e constituiu família com a macaca. Mas aqueles que estão com os cabreços na cara não conseguem raciocinar. Aí você pode me dizer assim uma coisa, Luiz, onde é que você quer chegar? Não, onde eu quero chegar, não. A realidade da nossa existência, o quanto nós temos que raciocinar
com prudência, com bom senso. Nós não podemos permitir ser mistificado e durante toda a eternidade aqui na Terra, os seres foram mantidos com cabresto na cara e usados como cobaias pelas ciências, pelas teologias e pelos sistemas pelas religiões, pelas doutrinas, pelas teologias, pelos sistemas, mantidos como cobaias. Então nós não podemos permitir ser mistificados. Nós temos todo o direito de estudar e de procurar entender os desígnios das leis do Pai. Deus é misericordioso. Deus é amor. Você entendeu? Deus, da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ele não é um Deus arbitrário. Um Deus morfológico. Não é um Deus egoísta, orgulhoso, Deus da guerra, Deus da luxúria, Deus da ostentação. Deus, a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, não é. Mas nós vamos chegar. Tudo isso está na questão de número 38 do livro da Gênesis. Olha para você ver como que não é só ler a questão número 38 do livro da Gênesis, de Allan Kardec. A questão 38... Gente, mas eu não estou conseguindo enxergar isso aqui. Mas para você ver, tem um tonta do lado de cá que enxerga tudo isso. Olha só para você ver. O Moisés, nós temos que tratar novamente esses assuntos assim, repicados, mas nós temos que tratar. Moisés, ele escreveu 613 mandamentos, inclusive 5 livros, que constitui esses 5 livros, compondo, aliás, 5 livros, e um dos mandamentos é o Pentateuco, que são os 10 mandamentos que o Senhor o enviou, como sendo os 10 mandamentos. Mas se nós pararmos para analisar, nós vamos falar da concepção. Nós vamos falar da concepção, porque a interrogação que nós deixamos nos vídeos anteriores é a respeito dessa concepção. Você vai entender o porquê que nós estamos esmiuçando dessa forma para nós chegarmos à Virgem Maria. Por que Virgem Maria? Virgem Maria, esse termo virgem não é porque ela não teve uma relação sexual com José, mas sim, acreditam eles, virgem, porque Deus a poupou do pecado original. Eu não acredito nisso, Luiz. Não? Então tá, vamos lá. Eu sou carne de pescoço também. Olha só para você ver. Olha o que em algumas epístolas eles defendem, as teologias defendem e algumas doutrinas defendem. Você tem conhecimento, você vai se lembrar agora. Imaculada Conceição refere-se a um dogma através do qual a Igreja declarou que a concepção da Virgem Maria foi sem a mancha, mácula, em latim, mácula, mancha,
em latim, né? Mancha, mácula, em latim. Quer dizer, do pecado original. Continuando. Desde o primeiro instante da sua existência, desde o seu primeiro instante, desde o primeiro instante da sua existência, desde o primeiro instante, né, da existência, né, da Virgem Maria, ela foi preservada do pecado pela graça de Deus. Mas qual pecado? Qual pecado? Se eles nunca creram na preexistência da alma? Como que o pecado de Adão e de Eva, por todas as posteriores gerações, foram sendo transmitidas para as próximas gerações? Se morriam e acabavam, ou iam para o inferno, ou para o céu, ou para o limbo. Isso significa que, veja bem, gente, olha só para você ver, isso é sério. Isso significa que, de acordo com essas doutrinas todas, Nossa Mãe Maria Santíssima, ela foi criada no momento, gente, isso é de acordo com essas doutrinas, porque eles é que crê assim, porque eles não acreditam na pré-existência e também na imortalidade e na reencarnação e na lei de causa e efeito e a pluralidade da existência. Isso significa que, de acordo eles, só que eles não enxergam isso, estão tapados mediante esse item agora. Isso significa que Nossa Mãe Maria Santíssima, ela foi criada no momento em que ela nasceu. Deus criou tua alma no momento em que a mamãezinha dela deu à luz. E Nossa Mãe Maria Santíssima também, ela deixou de existir no momento que ela morreu. Ora, gente, isso é lei do Deus mitológico, do Deus implacável. Não existe privilégios. Agora, por que privilégios a uns, desgraças a outros? Com qual finalidade? Qual objetivo? Por que Deus privilegia uns? Por que Deus, dá privilégios a uns e não privilégios a outros? Por que Deus privilegiou Maria? O que Maria fez para merecer esse privilégio? Mediante a doutrina deles. Ela não fez nada. Então você tem que entender que Maria também, ela não existiu. Porque ela foi criada no momento que nasceu e morreu, deixou de existir. Tudo que ela fez não valeu nada e não vale nada. Você tem que entender também que nem Nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que ele fez não valeu nada. Ele não fez nada. Não aconteceu nada com ele que pudesse influenciar a posteridade. Porque Deus criou a alma do Cristo na hora que ele nasceu e na hora que o Cristo morreu, cessou, deixou de existir. Não é assim que eles acreditam? Desde o princípio?
na não pré-existência, na não reencarnação, na não lei causa de efeito, ação e reação? Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a lógica que nós temos que raciocinar. Mas no próximo vídeo você vai ver, esse tema vai dar o que falar ainda, mas dá o que falar para aqueles que não conseguem raciocinar. Porque nós nos encontramos muito cientes desse assunto, porque esse assunto ele é de grande responsabilidade. E aqui não há blasfêmias contra ninguém. Isso aqui é um estudo. Nós temos o direito de estudar. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o direito de estudar. Vamos para o próximo vídeo.